Bom dia. Seja um bom dia para você nessa quarta-feira. Estamos hoje com 8 graus de temperatura. O inverno está chegando para todos com força. Você está ligado no microfone. Tive alguns problemas com o aplicativo, Instagram, mas acho que agora ele vai fluindo. E hoje temos uma palavra muito forte. Eu sempre trabalho nas sessões de terapia com a prática baseada em evidências. E evidências científicas, sim, evidências do dia a dia, né, com resultados. Mas a partir do momento que eu comecei a trabalhar com a prática baseada em evidência, mas baseado na Bíblia, baseado na verdade que a Bíblia traz, cada sessão é um ensinamento, cada terapia é um ensinamento para mim. Então, eu aplico na minha vida. Né? E essas lives, na manhã, começam a ter mexido comigo, começam a ter falado no meu coração. E hoje nós vamos falar, a gente está na série, né, de segunda-feira, terça e hoje, e vamos até domingo, do amor incondicional. Aquele amor de mãe, amor de Deus sobre nossas vidas. Né? O que é o amor? Falamos sobre a mãe de Moisés, que permitiu que ele fosse por ser cuidado por um outro povo egípcio. Falamos da mãe, a Ana, que foi a mãe de Samuel. E hoje nós vamos falar de um casal inusitado. Né? A Bíblia ela é cheia de altos e baixos, cheia de situações até que constrangedoras. E eu vejo que isso vem para mostrar pra gente que a Bíblia não é feita de pessoas perfeitas, de deuses, de super-heróis. E hoje a palavra está em Gênesis, capítulo 16. E a gente vai decorrer esse Gênesis, na reflexão, até o capítulo 21. E a gente vai estar falando de Ismael. Quem foi Ismael? Você pegar um lápis, papel, uma caneta, ou sua Bíblia, pega lá. Vamos tomar um café? Hoje está frio. Eu vou falar minha interpretação da Bíblia, daquilo que eu li, entendi, né? Depois cada um lê sua Bíblia. Daí está em Gênesis capítulo 16 e assim vai decorrendo até o capítulo 21. Abrão, não era Abraão, Abrão e Sarai já estavam na terra de Canaã, eles já tinham passado pelo Egito, e Sarai tinha uma escrava, e essa escrava foi aprendendo com Sarai sobre Deus, sobre os ensinamentos, e Sarai gostou dela, teve afinidade por ela. E aí já faziam-se 10 anos que eles estavam morando em Canaã, e Sarai falou, Abraão, é, tá difícil aqui, não tá acontecendo. Então, vamos usar a Sarai aí, para ver se começa a melhorar a produção, né? Que Deus falou que pai de multidões, muita gente, né? Não vai ter areia da praia, não vai ter estrela do céu para contar tanta gente. Mas a produção tá devagar, então vamos chamar a força auxiliar aí. Eu te apresento Agar, para te agradar. E Abraão ouviu aquilo da esposa e falou, tá bom. E aí começou a trabalhar na produção. E Agar agora ela tá grávida. Só que nisso ela começa a olhar com desprezo para Sarai. Tipo, eu tô rendendo, você não tá rendendo. Ah, eu sou melhor, você não é melhor. Aí o Abraão não gosta mais de mim, gosta de você, vou dar um filho pra Abraão, você não vai. Eu fico imaginando essas picuinhas de Agar com Sarai, né? A ponto que Sarai começa a usar ela não mais como uma amiga, uma concubina, mas como escrava e judiar dela. A ponto de Agar fugir. Só que quando ela foge e tá lá já nos prantos, um anjo vem falar com ela e pede para ela voltar. Ela volta, 9 meses se passam, muita coisa acontece. Abraão. E vamos chegar no capítulo 21 já. Abraão tem Isaac, tem um sacrifício. Chega no capítulo 21, Ismael é uma criança. É uma criança que está brincando com seu irmãozinho mais novo, Isaac. Peraí, confundi o nome. É isso mesmo, Isaac. Ismael está brincando com Isaac. Quando Sara
vê aquilo, ela fica indignada, porque ele é um escravo egípcio. Eu não quero que aquilo que Deus trouxe para você, Abraão, aquilo que Deus prometeu como herança, seja dividido com Isaac e Ismael. Pode levar. Aí Abraão, pai, levantou de madrugada, arrumou ali um pouco de comida, um odre de água, e falou: Agar, vai embora. Vai embora. Pegou seu filho, despediu dele, colocou ele nos ombros de Agar e se foi, caminhando pelo deserto. E aqui é um fato difícil, cara. Um pai abandonar seu filho. Quando eu leio essa passagem, eu tenho 3 filhos, eu fico imaginando essa decisão. Porque um pai que teve que sacrificar seu filho momentos antes. Ele amava, independente de situação, de como foi gerado, ele amava esse filho. Ele ama esse filho. E agora ele tem que fazer uma decisão. Tomar uma decisão. Vai, Agar. Vai embora. Graças a Deus, eu tenho uma referência de pai e mãe que estão aí há seus quase 50 anos casados. Muitas brigas, muitas lutas, muitas frustrações. Mas estão casados, são referência pra gente. Eu já tenho aí meus 18 anos de casado, porque eu tenho uma referência. Mas quantos casamentos se rompem? Quantos filhos são abandonados pelo seu pai, pela sua mãe? É uma decisão difícil. Eu peço a Deus que eu nunca passe por isso. Uma separação, um abandono, nas costas. Não consigo. E agora a Agar ela começa a caminhar pelo deserto, sem rumo, saindo de Canaã, a terra produtiva, e foi pro deserto, pra solidão. Quantas mulheres, após a separação, vivem um deserto? Separação conjugal. Ou quantas mulheres, numa noite, numa festa, numa alegria, tem uma gravidez indesejada, não tem um homem, um pai, um marido presente na gestação, na vida do seu filho, e vive um deserto. Ontem nós falamos das mulheres que tiveram que fazer escolhas. Não que elas quisessem, mas que elas foram obrigadas a fazer grandes escolhas. E hoje nós estamos vendo isso também, no personagem do pai. Mesma escolha. Mas eu não posso deixar de olhar para Agar. Eu não posso deixar de olhar para Ismael. O que está acontecendo na mente dessa turma? Como que Ismael está interpretando tudo isso? Ele já tinha consciência. Ele era um pouco mais velho. Tem literatura que fala que ele tinha 10 anos. Literatura fala que tinha 8, porque ele foi colocado nos ombros de Agar. Então ele tinha ali entre 7 a 10 anos. Não importa. Era um filho. Ele já está entendendo o mundo. Nós sabemos que desde quando nós estamos no ventre da nossa mãe, ele já está trazendo informações, entendimento sobre o que é o mundo, o que é a vida. Né? E essa informação essa coleta de informação vai até os 21, 23 anos. E agora? Ismael, como que ele está? Na Bíblia nós lemos que quando o anjo conversou com Agar, falou que Ismael ia ser como um jumento bravo. Não ia se dar com seus irmãos, não ia se dar com ninguém, ia estar sempre lutando. Deus não ia deixar de abençoar ele. Ele ia povoar, ele ia ser muito grande, ia ser próspero. Mais um brigão. Só que Deus já não está falando sobre esse trauma do abandono, dessa frustração, dessa dor de ser rejeitado. Quantos homens hoje são como Ismael, um brigão, um jumento indomável, mas no fundo, daquele brigão, daquele homem revoltado, existe uma criança abandonada, uma criança rejeitada pelo pai ou pela própria mãe. Chega no determinado momento, já não tinha mais comida, já não tinha mais água, Agar cansada, desnutrida, desidratada, vendo a morte com os próprios olhos. Que decisão? Deixar o filho debaixo de uma árvorezinha. Tem literatura que fala que essa árvore ela não tem mais que 50 centímetros de altura. Uma árvore do deserto. Chorando. Ela se afasta 100 metros. Porque ela não vai conseguir ver ele partir próximo. Ela se afastou. E ela chorando, porque a morte era inevitável. Não é fácil. Eu imaginando isso, eu não consigo viver essa cena.
Mas o anjo do Senhor apareceu a Agar e perguntou: por que você está chorando? Eu vou ler os versos a seguir. Em Gênesis, capítulo 21, diz assim, verso 14. No dia seguinte, Abrão se levantou de madrugada e deu a Agar comida e um odre cheio de água. Pôs o menino nos ombros dela e mandou que fosse embora. Agar foi embora, andando sem direção, pelo deserto de Bérseba. Quando acabou a água do odre, ela deixou o menino debaixo de uma arvorezinha. Ele foi sentar-se a uns 100 metros dali. Ela estava pensando: não suporto ver o meu filho morrer. Ela ficou ali sentada e o menino começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino. E lá do céu, o anjo de Deus chamou Agar e disse: por que é que você está preocupada, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro do menino aí onde ele está. Vamos, levante o menino e pegue-o pela mão. Eu farei dos seus descendentes uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço. Ela foi, encheu o odre de água e deu para Ismael beber. Protegido por Deus, o menino cresceu. Ismael ficou morando no deserto de Pará e se tornou um bom tirador de flechas. Até aí, no verso 20. Deus ouviu o choro daquele menino. Nem todo filho teve um pai presente, mas todo filho precisa de uma referência. E o tempo que Ismael passou com Abraão, ele aprendeu quem era Deus. Agar aprendeu quem era Deus. E Deus sempre esteve presente na vida dela, na vida dele. Ismael podia ter tido um pai ausente, mas teve um Deus que permaneceu em todo o tempo com ele. Entenda que Ismael, ele não escolheu nascer do erro. Ele não foi fruto de uma decisão. Ele foi fruto de uma decisão precipitada. De uma loucura de escolhas, de decisões. E todas as escolhas, todas as decisões têm suas consequências. Tem um amigo que fala que eu posso escolher qualquer coisa. Qualquer coisa. Olha, aquilo que eu não posso é fugir da consequência. Aquilo tem que aceitar. Ismael foi esse fruto de uma escolha, de uma precipitação, de uma falha. Ismael foi expulso, foi levado ao deserto. Ele foi abandonado pelo pai e deixado para morrer pela mãe. Mas Deus ouviu o choro do menino. Fez brotar água no meio do deserto. Você que passa aqui por aqui hoje, homem e mulher, quantas vezes você chora em silêncio? Não sei se é a dor do abandono, de uma rejeição. Você realmente foi abandonado, se tornou órfão ou órfã. Deus sempre está ouvindo você. Ele ouve seu choro. Ele colhe suas lágrimas como oração. E ainda que seu pai fale, Deus deve permanecer como referência. Café? Deus, ele ouve o choro de uma criança. Quantos de nós, homens, nos sentimos abandonados, rejeitados? Ismael, ele era o filho do pai, o filho querido, até que chegou Israel, até que chegou Isaac. E ali ele sentiu uma rejeição. Ele é o segundo agora, ele não é mais o primeiro. Quantos de nós, homens e mulheres, passamos por isso na nossa infância? Quando chega um irmão e a gente não consegue compreender nossas emoções, a gente não consegue interpretar aquele ambiente, acolher aquilo, e se isola, se fecha. Hoje talvez você
Esteja como Ismael, rejeitado, num deserto, pronto para morrer. Mas saiba que Deus está te vendo. Ele está ouvindo seu choro. E Ele está por você. Basta buscar. Basta falar com Ele. Por mais que Abraão foi um pai ausente, um pai que expulsou, Ismael teve uma referência de quem era Deus. Esse é o meu desejo para você. Que você tenha uma referência na sua vida. Se tudo está dando errado, tudo virou um deserto, creia em Deus. Ele pode te ajudar. Ele pode te salvar. Ele pode te dar a água da vida. Te dar forças para superar esse maior desafio que você está enfrentando. Ismael foi ferido por dentro, porque ele mais deveria ter protegido ele, cuidado dele. Como está seu relacionamento com seu pai? O que é para proteger, cuidar, prover sustento, um ambiente seguro? E você, homem? Como está seu comportamento com seu filho? Como você tem sido com ele? Você tem sido um Abraão na vida dele? Se você ainda não aprendeu como formar filho, como performar filho, cuidar de filho, simplesmente veio do acaso, ainda há tempo de buscar, de entender princípios de Deus, família, ainda há tempo. Saiba que filhos não precisam de um herói. Eles precisam de firmeza emocional. Eles precisam de um pai presente. Eles não precisam de um pai rico. Não precisam de brinquedos. Eles só precisam de uma referência. Que essa referência seja você, homem. E que você, homem, tenha como referência Deus, os princípios cristãos. E eu falo isso para homens e mulheres. Quando estamos baseados na Bíblia, na verdade, Deus é o Deus da verdade, Ele é o justo juiz que julga a sua causa e a minha causa com a verdade. Se suas emoções são baseadas na verdade, Ele vai estar por você. Se as suas emoções não são baseadas na verdade, são baseadas em traumas, em sofrimentos, em dores, Ele vai julgar com a verdade. Tudo é uma escolha. E a consequência ela vai vir. Eu quero encerrar esse momento com essa reflexão. Por mais que Ismael fosse abandonado, deixado para morrer pela mãe, Deus estava presente na vida dele. E hoje, você é homem e mulher que está passando por aqui, e esses que ainda vão passar, se sente assim, entenda que eu tenho um ser que pode te ajudar no momento do deserto. E é você mesmo. É você buscar da sua fé, fé no alto, fé em Deus, porque Ele vai estar ali. Ele vai te dar a água da vida, Ele vai te fortalecer e Ele vai te enviar. Tenha um bom dia, que essa palavra fale mais no seu coração, não daquilo que o Cleiton tem falado, mas daquilo que o Senhor quer falar para você. E eu falo de Deus, e talvez venham passar pessoas que não compreendem Deus, estão machucadas com Deus, rejeitam essa palavra chamada Deus, mas entenda que, no fundo, é uma rejeição, é um sentimento de abandono, é uma frustração por esperar de alguém, por esperar algo e não ter acontecido. Olhe para essa palavra. Olhe para esse texto, para essa reflexão. Se você se sente como Ismael, Deus também estava com Ismael. Ele não deixou ele morrer. E assim na sua vida. Ele não quer deixar você morrer emocionalmente e principalmente fisicamente. Deus é um Deus que restaura. Ele está sempre próximo. Basta você estender as mãos. Pedir ao Senhor. Vamos orar e encerrar. Que Deus abençoe seu dia. Seja um dia de reflexão. Seja um dia de tomadas de decisões. Que a água do Senhor, do mesmo jeito que trouxe a força, a vitalidade para Ismael e sua mãe, esteja sobre você hoje, nesse dia e no decorrer dos dias. Pai, te louvamos, ó Pai. Te agradecemos, Senhor Deus, pelo dia de hoje, pela tua palavra, Senhor, que tanto fala aos nossos corações, que tanto mexeu comigo, Senhor Deus. Eu não sei qual que é a dor do abandono, Pai, e eu não consigo imaginar abandonar alguém, Senhor Deus. Isso já me dói, isso já me fere, Senhor Deus. Eu imagino como foi naquela cena,
naquele momento, a interpretação de Ismael, de Agar, de Abraão. Pai, se puder, Pai, que nós não passamos por isso, que eu não passe por isso, Senhor Deus, eu te peço. Pai, e aqueles que passaram, Senhor Deus, por uma separação, por um sentimento de abandono na infância, ou até mesmo, Pai, uma orfandade, ser abandonados realmente pelo pai e a mãe, na porta de um hospital ou num orfanato. Papai, eu te peço que venha preencher, Pai, esses corações, essas emoções, ó Pai, com a tua presença, Senhor Deus. A tua presença, Pai, nos dando força, vitalidade, Pai, nos dando o ânimo de vida, Senhor Deus. Papai, eu sei que vai passar muitas Agar por aqui, Senhor. Eu sei que vai passar muitos Abraão por aqui, Pai. E Ismael, Senhor. Fale com cada um, Senhor Deus, sobre esse amor, amor incondicional. O amor, Pai, que tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, mas também o amor que perdoa, Pai, que ressignifica o seu passado. Sabemos que não podemos mudar o passado, anular o passado ou esquecer ele, mas nós podemos melhorar o nosso futuro, trabalhar no nosso presente, aquilo que nos dá no agora, hoje, neste momento, para projetar o nosso futuro. Que assim seja, Pai, no coração de cada homem, cada mulher, Pai, cada criança que está passando por aqui. Que a tua palavra, que o teu Espírito Santo, que o teu amor preencha o sentimento de abandono, de desprezo, de rejeição, Senhor Deus. Que caia por terra agora, Pai, todo o espírito de depressão, ansiedade, Pai. Que tudo aquilo que é contra a tua vontade, toda seta, toda lança no ouvido, do coração dos teus filhos, seja anulado agora pelo teu anjo, Pai, com uma espada de fogo. Cobre, ó Senhor, com o teu manto. Esconde o teu filho atrás de ti, do teu manto, Pai. Pai, assim eu oro, Pai, assim eu declaro e eu desejo, em nome de Jesus. Tenha um bom dia e amanhã nos vemos de novo. Tchau, tchau.